Bem, meus amigos, correlato à questão do exercício em si da publicidade institucional, nós temos outra peculiaridade importante no tocante a essa ferramenta estatal, que é o gasto com publicidade. É muito comum que no ano da eleição se intensifique a divulgação das melhorias, dos feitos daquela administração, do gestor que vai se candidatar à reeleição, ou mesmo que vai ter um sucessor que geralmente participa de algum posto ali da administração. E exatamente para que se breque, se evite o uso massivo de dinheiro público para a promoção do gestor público, foi que surgiu a nova redação do artigo 73, inciso 7º, segundo o qual é proibido realizar no primeiro semestre do ano da eleição despesas com publicidade dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta que excedam a média dos gastos no primeiro semestre dos 3 últimos anos que antecedem o pleito. Então, você vai pegar os 3 anos anteriores ao eleitoral, vai pegar os valores gastos em cada primeiro semestre desses anos e vai fazer a média. A média é o teto e ponto final. Não tem maiores discussões. Aliás, por falar em publicidade, meus amigos, eu queria que vocês percebessem o seguinte: há também um crime eleitoral muito interessante nessa matéria, que é o do artigo 40 da Lei das Eleições, que veda o uso de símbolos, imagens assemelhados ao utilizado pela administração pública, tá bom? Então, atenção a esse tipo penal, porque acontece muito na prática. E percebam aqui sobre a questão de despesas com publicidade. Qual é a interpretação que se retira de despesas com publicidade? Vamos lá. A melhor interpretação da regra do artigo 73, inciso 7º, no que tange a definição para fins eleitorais do que sejam despesas com publicidade, é no sentido de considerar o momento da liquidação, ou seja, do reconhecimento oficial de que o serviço foi prestado, independentemente de se verificar a data do respectivo empenho ou do pagamento, para fins de aferição dos limites. A adoção de tese contrária à esposada pelo acórdão regional geraria possibilidade inversa, essa sim, perniciosa ao processo eleitoral, de se permitir que a publicidade realizada no ano da eleição não fosse considerada, caso sua efetiva quitação fosse postergada para o ano seguinte da eleição, sob o título de restos a pagar, tá bom? Isso aqui é um artifício, uma artimanha que era muito utilizada pelos gestores e que a jurisprudência do TSE acabou de sepultar. Percebam também o artigo 73, inciso 6º, estamos chegando aí ao final da matéria. Vamos aqui dar uma acelerada porque são dispositivos mais simples. Artigo 73, inciso 6º, diz que é proibido, nos 3 meses que antecedem um pleito, fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, fora do horário eleitoral gratuito, salvo quando, a critério da Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria urgente, relevante e característica das funções. Isso não impede o gestor, o agente público, o candidato, de dar entrevistas aos meios de comunicação. Ele não pode fazer uso do pronunciamento de cadeia, isso é, aquela junção de todos os meios de comunicação e disseminação uniforme da matéria, tá bom? Aqui, inclusive, decisão do TRE de Rondônia. Não se amolda ao tipo legal entrevista de terceiro em programa isolado de rádio ou televisão. O chefe do Poder Executivo não fica inibido puramente de conceder entrevistas a órgãos de comunicação no período eleitoral. O que não pode é se servir de emissoras
como palanque, muito menos se pronunciar em cadeias. Ok? Tranquilo. Não precisa de intuito eleitoreiro, é restrito ao âmbito da eleição, e há uma dúvida sobre a questão da limitação territorial. Parte da doutrina diz que se ele se pronunciar em cadeia em outro município, outra circunscrição em que ele não vai concorrer, não haveria essa conduta vedada. Revisão geral da remuneração dos servidores públicos, 73, inciso 8º, tentando limitar esse apelo remuneratório, diz que é proibido fazer na circunscrição do pleito revisão geral da remuneração dos servidores públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição, a partir do início do prazo estabelecido no artigo 7º desta lei até a posse dos eleitos. Vejam, aqui há uma divergência já na doutrina perguntando se a recomposição salarial de parte da categoria configura a conduta vedada, já que ele fala dos servidores. A mim parece que sim. Toda e qualquer recomposição que exceda a média, né, o déficit inflacionário, ele configura conduta vedada, porque a lei não fez restrição a todas, a maioria das categorias, e, portanto, à luz daquela interpretação restritiva, nós não podemos adotar entendimento diverso, tá bom? As promessas de aumento de remuneração não configuram essa conduta vedada, beleza? Percebam que o teto, de fato, é um índice inflacionário e não pode haver, ainda que haja votação, não pode haver a sanção. Olha só, a sanção de projeto de lei municipal e sua publicação dentro do período vedado, que tem por objetivo valorizar a carreira do servidor público, configura conduta vedada, beleza? A aprovação de projeto de lei que tiver sido encaminhado antes do período vedado não se encontra obstada, desde que se restrinja à mera recomposição do período aquisitivo, tá bom? Não há nenhuma vedação à promessa de campanha para aumento, como a gente falou, a aplicação restrita, o intuito eleitoreiro é despiciente, ou seja, é dispensável. E aí a gente entra nas duas últimas condutas vedadas, que são muito simples de se entender e não apresentam maiores polêmicas. A primeira do artigo 75, né? Os gestores públicos em ano eleitoral têm um fetiche de inauguração de obras. Isso é natural, eles querem mostrar serviço, querem mostrar proatividade, querem mostrar, portanto, os dividendos, os legados da sua gestão. E aí o 77 diz, é proibido nos 3 meses que antecedem as eleições realizar inaugurações de obras públicas. Aqui o TSE faz um temperamento na literalidade do dispositivo. Segundo a Corte, não basta a simples presença física. É preciso que a pessoa tenha lugar de destaque naquele evento. É mais um invencionismo do TSE, ao meu sentir, porque a lei não diz isso. A lei diz comparecimento. Ainda que a pessoa não tenha posição de destaque, mas seja o gestor apoiado, seja o candidato apoiado pela gestão, é claro que aquilo lhe gera um benefício eleitoral. Mas a Corte diz que é preciso uma posição de destaque. E o 75 fala que é proibido que a inauguração de obra pública aconteça com shows patrocinados com recursos públicos. Os famosos showmícios. Percebam que hoje a nova moda são atores, são cantores participarem gratuitamente de atos de inauguração de obras públicas, de comícios, de showmícios. Isso não é conduta vedada, mas isso é um claro indício ou um elemento inicial para uma apuração
de abuso de poder econômico, tá bom? Igor, e se o gestor for um cantor, for um ator, e ele na inauguração faz ali um show de mímica, faz um show de imitação, ou faz um show de música, é conduta vedada? Não, porque não está havendo patrocínio estatal daquele show, embora, né, você tenha que verificar todo o contexto do evento para ver se ele não faz qualquer alusão à sua reeleição, porque aí sim configura a conduta vedada. Tá bom? Esses são os principais aspectos dogmáticos dessas condutas vedadas eleitorais. Vamos ainda ter algumas aulas sobre os aspectos processuais, vamos estudar as ações eleitorais de combate à corrupção eleitoral, AIME, AIGE, ação por condutas vedadas, as limitações probatórias, como o artigo 368-A, mas, por enquanto, a gente encerra por aqui e estamos à disposição de todos vocês. Um grande abraço e até a próxima.